Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a essa edição do Agro Record News. E a gente começa falando do Plano Safra 2025-2026, que foi anunciado esta semana. São 516,2 bilhões de reais para a agricultura empresarial. Depois de anunciar na segunda-feira 89 bilhões de reais para a agricultura familiar, o governo federal anunciou ontem os recursos para o Plano Safra Empresarial. O valor para a safra 2025-2026 é o maior dos últimos anos. Em 2022, quando assumimos o governo, o Plano Safra foi de 364 bilhões. 2023, 471,2 bilhões. 2024, 508,6 bilhões. E hoje, 516,2 bilhões de reais para a agricultura familiar. Custeio e comercialização, e nós estamos priorizando o custeio e a comercialização. E por isso é importante a gente mostrar que estimulamos. Saiu de 401,3 bilhões em 2024-25, agora para 414,7 bilhões. Investimentos praticamente igual, mas atendendo uma reivindicação prioritária das entidades de classe para estimular mais o custeio. Ficou praticamente igual, de 107 ele caiu um pouquinho para 105 bilhões, com o número total, como já disse, de 516,2 bilhões de reais. Os 516 bilhões e 200 milhões de reais representam um acréscimo de 8 bilhões em relação à safra passada. De acordo com o ministro, o valor é recorde porque a safra também é recorde e não pode ser considerada apenas a colheita de grãos no Brasil. E o que significa fazer um plano safra desta magnitude? Significa super safra, como a que colhemos em 2025. O estimular no Plano Safra é a certeza de que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. E trata-se, presidente, e a gente precisa desmistificar dizendo que a super safra brasileira é de 330 milhões de toneladas de grãos. Mas é muito mais do que isso. São mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas produzidas no campo. Agrega-se aos grãos mais de 650, 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mais a produção de celulose, mais 70 milhões de frutas, mais 70 milhões de toneladas de carnes. Veja bem o tamanho da produção que sai desse campo, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com boas práticas, que faz e provoca a renovação energética desse país, a transição energética limpa, com 15% de biodiesel ao diesel, com 30% de etanol na gasolina, virando uma referência mundial. Voltado a médios e grandes produtores, o Plano Safra da Agricultura Empresarial contempla operações de custeio, comercialização e investimento. As condições variam de acordo com o perfil do beneficiário e o programa acessado. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. O grande sucesso não é só o aumento da capacidade produtiva ou o aumento da quantidade de mercado que nós conseguimos. O grande sucesso é um aprendizado de todos nós. É um aprendizado de que a gente cuidar de fazer a preservação adequada e necessária ao país. A gente cuidar de preservar os nossos rios e os nossos mananciais. A gente cuidar de preservar as nossas nascentes. A gente começar a cuidar de recuperar a terra degradada. A gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais em menos hectares. A gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos que nós estamos plantando, por conta dos avanços genéticos, dos avanços tecnológicos. Para os especialistas, no entanto, mesmo com o aumento no valor, o montante ainda não é suficiente. Ao longo do último ano, nós tivemos uma taxa de inflação que sequer é coberta por esse aumento dos volumes destinados a investimento no campo. Sem falar que tivemos, ao longo do último ano, um aumento significativo nas taxas de juros brasileiras.
O ano passado, no Plano Safra 2024-2025, o juros nacional estava na ordem de 10,5%. Agora, 15%. O que significa que o preço do acesso ao dinheiro pelo produtor no capital privado vai ser significativamente mais caro. E a capacidade do governo de equalizar, subsidiando uma parte desse recurso com o dinheiro público, também será mais contida. Somem-se os dois fatores e o que temos? Um próximo ciclo produtivo em que o acesso ao dinheiro para investir e para produzir tende a ser mais escasso. E esta semana também foi anunciado o Plano Safra 2025-2026 para a agricultura familiar. São 89 bilhões de reais, 78,2 destinados ao Pronaf. Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o entrosamento da equipe. Bom, nós temos muitas razões para festejar esse terceiro Plano Safra apresentado pelo presidente Lula, que está em boníssimas mãos. O ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro, são dois amigos do campo que se dedicam integralmente à causa da dignidade do trabalhador do campo, do agricultor, e da dignidade do trabalhador brasileiro que recebe comida na sua mesa. E com a dedicação desses dois, nós estamos vendo os resultados chegando com produção crescente, preço caindo, e é isso que esse Plano Safra, mais uma vez, oferece para a comunidade do campo do nosso país. Diversos fatores, como as condições climáticas, influenciaram na alta do café. Mas agora os preços, desde o início do ano, já estão caindo. E a expectativa é que o impacto seja refletido no bolso do consumidor. Queridinho dos brasileiros, o café tem ficado cada vez mais caro. E os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira revelam que o produto continua pesando no bolso dos consumidores. Na prévia da inflação de junho, o café moído ficou 2,86% mais caro na comparação com o mês anterior. E no acumulado de 12 meses, já disparou mais de 80%. O diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café explica que o aumento nos preços é influenciado por diversos motivos. Esse avanço expressivo é resultado de uma combinação de fatores: safras frustradas por eventos climáticos desde 2021, desestímulos à expansão da área plantada e o crescimento consistente da demanda internacional, especialmente na Ásia. Apesar dessa disparada, no recorte deste ano, é possível observar uma desaceleração no valor do café. Em janeiro, o produto ficou 7% mais caro. Em fevereiro, a alta foi de 11%. Desde então, o ritmo de crescimento diminuiu mês a mês. E os valores nos supermercados devem começar a cair já nos próximos meses. De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada no Campo, a cotação do café arábica, o mais consumido no Brasil, registrou queda de 15% na parcial de junho. Os repasses da queda da matéria-prima até o varejo não são imediatos. Eles dependem da renovação dos estoques que ainda foram adquiridos com preços elevados. A transição ocorrerá gradualmente à medida que esses lotes forem substituídos. Assim, acredito que, embora o patamar de preços ainda seja alto, a tendência para as próximas semanas é possíveis ajustes de baixa, com impactos progressivos nas gôndolas, e o consumidor rapidamente irá perceber. Com talento e dedicação, as mulheres do campo estão transformando a produção familiar em renda e sabor. Há um ano, elas organizam uma feira em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, que faz sucesso. Com um sorriso de orelha a orelha, Clícia ostenta seu buquê de folhas. Tem alface, rúcula e couve. Folhagens colhidas fresquinhas direto da horta. São 10 variedades de hortaliças produzidas na fazenda que fica a 60 quilômetros de Uberlândia. Aqui, entre canteiros, a produtora rural complementa a renda da família há 15 anos. Tarefa feita de domingo a domingo. O cuidado vai desde a escolha das sementes, o local do canteiro para o plantio, época da poda para retirar pragas, quantidade de água que a folha precisa e, por fim, o momento mais esperado, a colheita.
colheita é semanal e depende de como estão clima e volume de irrigação durante a semana. No outono, a cuidadora das hortaliças liga o sistema de irrigação 2 vezes ao dia, de manhã e no finzinho da tarde. O procedimento é para hidratar as folhagens. São gastos 1.000 litros de água para molhar cada cantinho dessa horta. Entre os 10 tipos de plantio, uma forma de cuidado especial. A alface ela gosta mais de calor, ela gosta mais de sol. E aí a gente tem que molhar mais vezes por conta disso. Apesar dela gostar do sol, a gente tem que aguar mais. E a couve já gosta mais do frio. Ela é uma planta de temperatura mais fria, né? Então ela adapta melhor nessa época do frio, tanto para fazer as mudas quanto as folhas. Vocês podem ver, estão as folhas muito bonitas, muito viçosas. Para que os alimentos orgânicos cheguem ao cliente, é preciso seguir o passo a passo do plantio, da poda, da colheita. Primeiro a gente prepara os canteiros, coloca esterco, que aqui é tudo orgânico, e a gente faz o plantio durante daqui 1 semana a 2 no máximo, a gente tem que estar vindo arrancando todos os matinhos e mexendo essa terra novamente, colocando mais esterco, que aí ela dá aquela crescida e desenvolve bem. Como parte do trabalho de uma agroindústria, antes de chegar ao cliente, os produtos são colhidos, higienizados, separados e pesados. Todas as sextas-feiras este trabalho é feito e é justamente aqui, onde são separados pelo menos 200 saquinhos e maços como estes. Eles saem da fazenda na sexta e vão parar na feira, sempre aos sábados. A feira é organizada pela Associação de Mulheres Agricultoras do Tangará, a AMAT, há 1 ano. 10 empreendedoras gerenciam agroindústrias ou agriculturas familiares. São vendidos dezenas de produtos feitos com muito cuidado por mãos femininas. E isso é muito interessante para o produtor. E o mais interessante é que o produtor rural, ele está aqui, não é emprego que as mulheres têm, que a nossa Associação de Mulheres quer dar. A nossa Associação de Mulheres quer que as mulheres sejam empreendedoras, para fixar sua família na terra e ter uma sucessão rural quando ela não puder mais trabalhar. A agroindústria familiar faz parte da cadeia produtiva de Minas Gerais, com impacto no desenvolvimento econômico e social do estado. Dados da Emater em Minas mostram que as agroindústrias familiares de queijos artesanais, por exemplo, reúnem os principais tipos do produto artesanal existentes em Minas Gerais. Segundo o Plano Safra de 2024-2025 do governo federal, foram anunciados 570 bilhões de reais em recursos financiáveis, sendo 100 bilhões de reais somente para a agricultura familiar em todo o país. E esse criar e gerar dinheiro aqui faz com que essa pessoa possa continuar morando aqui, usufruindo do bem-estar que tem todo esse fato de morar na zona rural e fazendo sua renda. Trazer uma coisa de qualidade para a mesa, né, dos seus clientes e trazer esse retorno para casa também, né, isso é muito gratificante. Uma pesquisa da Embrapa resultou em produtos que fortalecem e auxiliam o organismo a produzir mais vitamina A. Os alimentos biofortificados combatem a desnutrição. Macaxeira e batata doce biofortificadas. Os alimentos bastante consumidos no Nordeste ganharam uma substância a mais em sua composição, beta-caroteno, que ajuda na produção de vitamina A no organismo. Os alimentos apresentados no evento são resultados de anos de pesquisas de uma parceria entre a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte e a Embrapa. Um dos objetivos é o combate à desnutrição em áreas onde há um consumo alto desses alimentos. A deficiência de vitamina A, ela acomete uma grande parte da passada de crianças, mulheres gestantes, aqui, principalmente em países em subdesenvolvimento, como o Brasil. Então, a forma mais barata da gente contornar essas deficiências é atacar na raiz do problema, que é a alimentação. A apresentação se deu em um evento que reuniu várias autoridades, agricultores familiares, produtores rurais e estudantes de ciências agrícolas. Tivemos a oportunidade de, neste evento, assinar 2 decretos. Primeiro, o Promel, que incentiva a produção de mel e os seus derivados aqui em Caruaru, e também o Quintal
de produtos biofortificados. A gente está tentando diversificar a produção rural, mas também tratar de segurança alimentar e nutricional e geração de emprego e renda no ambiente rural. Com enxadas nas mãos, estudantes e agricultores participaram das demonstrações de cultivos em uma área ao lado do evento. Rapaz, esse evento foi um evento muito maravilhoso, onde a gente aprendeu mais sobre a cultura do produto biofortificado, onde no nosso campo também a gente já tem iniciativa desse projeto, deu para entender que o produto, ele é acrescentado mais ferro, mais minerais e fica um produto mais saudável e cheio de minerais na mesa do produtor. E me fez querer aprender mais sobre esse projeto lá na escola. Além dos tubérculos apresentados, outras cultivares já estão sendo utilizadas no município. Nós também temos o milho e temos o feijão. Em breve a Embrapa também vai estar lançando o girimum e hortaliças também, é uma previsão para o ano que vem. E a ideia é a gente estar difundindo essas culturas, visando estimular a produção agrícola, aliada à promoção da segurança alimentar e nutricional, estimular a geração de emprego e renda e, claro, o combate à fome e à desnutrição. 2 tratores equipados foram entregues pelo governo do estado para facilitar a produção da agricultura familiar na região. A gente sabe que essa benfeitoria ela não é de hoje, ela fica por muito tempo aí para servir o povo da agricultura do nosso estado de Caruaru. A partir dessas apresentações, agricultores já podem preparar a terra para o cultivo tanto da macaxeira quanto da batata, biofortificadas da mesma forma que produz esses alimentos comuns. A Argentina tem consumido mais carne brasileira. Isso porque a proteína tem chegado às prateleiras do país vizinho com preços mais competitivos. O povo que tem orgulho da parrilha e do assado, como eles chamam o churrasco por aqui, agora pensa 2 vezes antes de comprar a carne bovina. A carne é caríssima. Sim, a carne está a preço dólar. Carne agora só 2 vezes por semana como máximo. Produzir carne na Argentina está mais caro. O aumento do custo foi puxado, entre outros fatores, pela alta dos combustíveis e da energia, além do clima mais seco do ano passado. O estoque interno também está mais escasso, porque a Argentina bateu o recorde de exportações de carne de vaca em 2024. Para driblar essa situação, frigoríficos do país aumentaram a importação de países vizinhos, como o Brasil. Segundo dados do setor pecuário, entre janeiro e abril deste ano, a Argentina importou 4.700 toneladas de carne bovina, a maior parte do Brasil. Cada tonelada chegou aqui por um valor até R$ 5.000 abaixo dos preços argentinos. A quantidade de carne importada é pequena, perto do consumo nacional, mas pode ajudar a pressionar os preços para baixo. Para os frigoríficos, está mais barato usar carne importada para fazer hambúrguer e salsicha, por exemplo. El ganado hoy en la Argentina está 20% más caro que lo que está en Brasil. De esa manera también hay carne disponible en Brasil a precios más accesibles que en la Argentina. Nos últimos meses, ficou mais fácil importar produtos para a Argentina por causa da suspensão de impostos sobre operações no exterior. Agora, os alimentos de fora chegam aqui em mais quantidade e variedade e com preços competitivos. A abertura comercial também permitiu que o Brasil aumentasse a venda para o país vizinho de frutas cítricas e produtos de panificação. Mas o carro-chefe é o setor pecuário, incluindo a carne de porco, que pode sair pela metade do preço do bife argentino. Lo que dicen los productores de cerdo es que a ellos les va muy bien cuando la carne vacuna está cara. Terminou na sexta-feira em Campinas, no interior paulista, um dos principais eventos sobre cooperativismo agrícola no Brasil. Diversas entidades discutiram o papel das cooperativas para o desenvolvimento do país. O encontro reuniu a cadeia produtiva das culturas do milho, soja, algodão, cana e café para discutir os desafios do setor. Um dos temas debatidos foi o anúncio do Plano Safra 2025-2026 pelo governo federal. Para o setor, a divulgação chegou num momento desafiador para o agronegócio brasileiro, marcado por custos elevados, queda nos preços de algumas commodities e economia instável. O debate se estendeu para governadores
governança, sucessão e reforma tributária. Já o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias reuniu os presidentes e diretores das associações de todo o país. O Brasil tem hoje 1.179 cooperativas, que geram mais de 1 milhão de empregos. O evento contou também com o Megapec, que serviu para grandes pecuaristas discutirem sobre o sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Mais de 4.000 agricultores estiveram presentes nos 3 dias de evento. Também em Campinas foi realizado o Coffee Dinner and Summit, um dos principais eventos da cafeicultura que reuniu toda a cadeia produtiva do setor. Depois de altas seguidas, o valor do café há algumas semanas vem registrando um movimento de queda. Mas por conta de muitas variáveis, os preços não devem chegar aos patamares de antes. É muito difícil acreditar que o preço do café vai voltar. A demanda mundial aumentou. Por dia, 7.000 novos chineses consumidores de café entram no mercado. Esse café vem, em grande maioria, do Brasil. Outros consumidores na Índia e na Arábia Saudita e outros vão seguir esses passos. Então, a demanda internacional vai continuar a ser acentuada. Isso faz com que nós iremos dar atenção a esses mercados. O que não quer dizer que a gente não vá dar atenção ao mercado brasileiro, que é o nosso primeiro cliente. Mas o preço vai continuar alto. Para a Ingo, o cenário mundial, com a discussão entre Estados Unidos e União Europeia, pode favorecer a cafeicultura brasileira. Isso mostra de quão difícil os Estados Unidos é abrir essa questão, essa barreira verde da União Europeia e, por outro lado, a União Europeia manter a relação comercial com os Estados Unidos, que é o seu primeiro maior parceiro. Nós estamos olhando intensamente o que está acontecendo, com a esperança que os Estados Unidos possa abrir grandes avenidas que nós também podemos trilhar. A cafeicultura brasileira é feita por muitas mãos, em grandes e pequenas propriedades de cafés especiais e tradicionais. Mas mais do que isso, é feita não só por produtores, mas também por empresários rurais. A propriedade tem que ser vista como uma empresa como qualquer outra, onde você tem que tomar cuidado com os custos, gerenciamento, planejamento. Tudo que envolve a gestão de uma propriedade é envolvido também em qualquer outra empresa. Então, o produtor rural ele é um empresário rural. A 10ª edição do Coffee Dinner and Summit, realizada pelo Secafé em Campinas, destacou ainda o protagonismo do Brasil no cenário mundial, produção sustentável e novos hábitos de consumo. O Brasil é visto como uma referência em todo o mundo do café. É onde todos buscam os cafés com consistência, com qualidade, com sustentabilidade. Tudo se encontra aqui, além da variedade enorme de cafés que nós temos aqui no Brasil. As abelhas são protagonistas da natureza. E um casal em Catalão, no interior de Goiás, se preparou bem para, depois da aposentadoria, se dedicar à produção de mel. Em meio à natureza, um trabalho silencioso e essencial acontece todos os dias. As protagonistas são as abelhas. No município de Catalão, no sudeste goiano, o apiário Pote de Mel, ainda em fase inicial, é acompanhado de perto pelo Senar Goiás e pelo Sindicato Rural local. A proposta é transformar essa paixão em renda para o casal Joel e Joana, que após décadas como servidores públicos trocaram a rotina da cidade pela tranquilidade da roça. Com a aposentadoria, eles decidiram morar no campo e dedicar a nova fase da vida à apicultura. Um sonho antigo que agora começa a se concretizar. O Centro-Oeste, ele tem uma grande diversidade de flor, então o mel do Cerrado goiano é um dos melhores méis que tem no mundo, né? No campo, o trabalho é manual e minucioso. Cada caixa abriga milhares de abelhas que operam em perfeita harmonia. Todo cuidado começa desde a escolha do local onde o apiário será instalado. O casal iniciou a atividade há 3 anos. No começo, enfrentaram todo tipo de desafio. Porque nós tivemos aí uns 2 revés aí nesse tempo que a gente começou com bicho silvestre, veio, quando está quase na hora de colher, derruba tudo, acaba com tudo. Então isso deixa a gente assim
meio estressado, meio desesperançoso com ele. Mas Joel e Joana foram persistentes e seguiram com o projeto. Hoje, o apiário conta com 4 colmeias instaladas e acompanhamento técnico mensal do Senar Goiás. Além disso, o próprio apicultor precisa visitar o apiário a cada 15 dias para manter a saúde das colmeias e garantir a produção. Você tem apenas que dar condições para ela produzir o mel. Um lugar que tem florada, um local que seja fácil de ter água. Então essas coisas é um local, essa é a parte principal, você tem que ter. E os cuidados do dia a dia, que chega na entre-safra que não tem flores, você tem que tratar. A instalação do apiário, a gente tem que observar a região, né? O pasto apícola, e ela precisa tomar um sol na parte da manhã e sombra na parte da tarde. Então o ideal seria esse, ela pegar um sol de manhã, sombra à tarde, altura de cavalete, as caixas padrões, né? Para a Joana, que idealizou o projeto e comanda o apiário Pote de Mel, as abelhas são mais que uma fonte de renda, são uma paixão. Tanto que ela quer expandir o projeto e já traçou a meta de chegar a 10 colmeias já nos próximos meses. O objetivo é registrar oficialmente a produção para poder comercializar o mel com selo de origem e qualidade. Eu sempre gostei de mel e eu sempre tive vontade de ter a criação de abelha para mim ter o próprio mel que a gente produzisse, que a gente saber de onde vem o processo de começar a capturar as abelhas e cuidar delas para elas te dar o retorno que é o mel. E todo esse cuidado tem um sabor especial. O mel produzido no local, além de puro, é rico em propriedades terapêuticas. Do campo, direto para a mesa. É um alimento natural que conquista tanto pela doçura quanto pela qualidade. Em Goiás, a apicultura é uma atividade em crescimento. Segundo o IBGE, o estado produziu mais de 1.200 toneladas de mel em 2023, sendo que a maior parte da produção vem da agricultura familiar. Para incentivar ainda mais o setor, o Senar Goiás oferece cursos gratuitos de apicultura, desde o nível básico até o avançado, promovendo capacitação técnica e segurança no manejo. O Senar tem um fator muito importante, que ele contribui justamente para a capacitação do produtor do campo. Então, o nosso objetivo é ensinar, treinar, né, e os produtores, e eles também conseguirem futuramente caminharem sozinhos, né, em mais uma atividade para a sua renda. E o interessante também do Senar é o vínculo com o sindicato rural. É um trabalho minucioso que respeita o tempo, o silêncio e a força da natureza. No interior de Goiás, a doçura do mel começa com o zumbido das abelhas e termina com a dedicação de quem aposta a vida no campo para seguir produzindo com amor e propósito. Eu vejo assim no dia a dia dela, essa vontade que ela tem de fazer o apiário crescer, essa dedicação dela, acaba porque a gente vai junto, vai fazendo, vai ajudando. Quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente tem conhecimento com a história das abelhas, eu mais me apaixono por elas. Uma agroindústria também em Minas Gerais é pioneira no processo de defumação da carne de porco. A gente vai conhecer agora a primeira charcutaria da agricultura familiar do Triângulo Mineiro. A Fabiane preparou uma senhora mesa de café da manhã, reforçada com carne e linguiça de porco defumada da agroindústria dela. É a primeira charcutaria de agricultura familiar cadastrada no IMA do Triângulo Mineiro. A história da Fabiane mistura sabor e amor. Ela morou na Espanha há 2 anos. Conheceu por lá o presunto Parma e voltou para cá. Aí eu conheci o Bolico. Há 4, 5 anos atrás, né? O Bolico me chamou pra morar na fazenda e falou assim, vamos morar na fazenda comigo? Eu falei, então vamos. Aí eu falei, não, eu preciso ver o que eu vou fazer na fazenda, porque eu não vou ficar lá sem fazer nada, né? Claro. Então, e eu fui buscando informação de como que ia fazer linguiça. No começo foi a linguiça. E caiu pra mim fazer um curso. Aí eu fiz um curso e aí nesse curso da linguiça caiu a carne defumada. Quando a gente estava lá, a Fabiane recebeu visita importante. Sim, né? Nós, Emater MG, a gente dá assistência técnica para que os produtores possam ir realizando seus sonhos, né? Então a gente vai explicando,
A agroindústria vai precisar de tal estrutura, de seguir tal fluxograma, né? Tá embasada em tais leis, tem que cuidar de embalagem, de rotulagem, informação nutricional. A gente vai passando todas essas informações para o produtor, a fim de que ele possa depois ter produtos assim maravilhosos como os que estão aqui nessa mesa. A carne de porco é adquirida no supermercado ou açougues da cidade e depois passa pela cura. São 15 dias fechadinha no tempero. Todas as peças são São as mesas. Tudo lombo? Tudo lombo. Uhum. É a peça mais nobre ou não? Sim, a peça mais... Não, no caso seria a copa, né? A copa lombo é a mais nobre. Copa lombo. É. Uhum. Porém, tem gente que gosta da carne mais sequinha e tem gente que gosta de uma manteiguinha, né? Entendi. No caso, a copa lombo, ela tem mais manteiga entremeada do que o lombo. Após essas 2 semanas, quietinha, a carne toma um banho de torneira. Por que você não fura para penetrar mais o tempero? Por conta de bactéria, né? Porque quando a gente faz imersão de líquido na carne, ela tá mais propícia a acontecer bactérias nela. E agora você tira um pouco do excesso. Eu tiro só o excesso do sal. Você não fica com medo de tirar muito sal, não? Ficar sem sabor? Não, porque o sal já entrou tudo lá dentro. E agora, qual vai ser o processo a partir de agora? Agora eu faço uma secagem leve nela, só pra tirar o excesso de água. E depois eu coloco ela dentro da redinha, onde ela vai ficar pendurada dentro do defumador. Carne sequinha, hora de vestir a roupa. Essa redinha aí, ó. Ela entra nesse tubo e sai pronta pro baile. No defumador a gás. No meio fica a fumaça, que é obtida da lenta combustão de serragem. São 6, 8 horas aí dentro. A hora que ela alcançar os 70 graus interno, ela já tá perfeita. Aí depois eu deixo ela esfriar um pouquinho, a gente embala e pronto. Depois é só comer. Daqui pra frente a gente pensa em sempre melhorar, né? Ter melhorias e buscando o apoio da Emater e do IMA, né? Junto com eles. Porque é como ela disse, né? A gente tá todo mundo junto, unido para fazer isso. Criadores de aves, claro, buscam sucesso com as suas produções. Por isso, algumas técnicas têm que ser observadas e aplicadas. Uma delas é a do bem-estar animal. Como a gente pode identificar que uma galinha está sendo bem cuidada e está passando por um bem-estar animal? Aparentemente, você já vê o comportamento do animal. São animais que são calmos, são mais tranquilos e, principalmente, conseguem expressar todo o seu comportamento natural da espécie. Então, animais que vivem livres, vivem soltas, não são debicadas, né? Não tem parte do seu bico cortado, são aves que apresentam comportamentos de bem-estar animal. E como é que funciona, como é que eu posso verificar em questão das penas e da crista? Isso. Esses animais, é importante frisar que esses animais, eles apresentam hierarquia entre eles. Então, existe um grupo de animais que comandam e tem outro grupo de animais que obedecem. Isso vai existir em qualquer espécie animal que você criar. Nas galinhas não é diferente. Então, é normal aparecer algumas galinhas com a pena da asa cortada, né? Às vezes com a crista arranhada, cortada. Por quê? Isso é briga entre elas, que é normal. Briga por território, principalmente por questão de alimentação. Mas o importante é você olhar de maneira geral todos os animais, se eles vivem bem, se apresentam vitalidade, né? Se estão com saúde e principalmente produzindo bem. E aqui o que é feito para garantir esse bem-estar animal? A forma mais simples que a gente tem aqui é soltar os animais. É você soltar ele para ela tomar banho de sol, para ela se espojar na areia, para ela se divertir lá fora. E lá fora, no todo o piquete, que ele já é dimensionado, já para atender toda a necessidade que esses animais têm. Lá tem uma diversidade muito grande de espécies vegetais para ela fazer a própria dieta, se alimenta a hora que quer, do jeito que quer, quantas vezes ela quer, e lá expressa todo o seu comportamento natural. E quais lições que a gente pode perceber onde elas expressam que estão bem, estão de bom humor? Se você chegar no lote, chegar no plantel e ver elas cantando toda nesse ritmo, nessa alegria, quer dizer que estão bem, então estão conseguindo expressar seu comportamento natural e estão produzindo bem, com qualidade. O Instituto Chico Mendes trabalha para preservar a pesca artesanal em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Há 28 anos, a ação é feita para manter o ecossistema marinho equilibrado.
A Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo existe desde 1997. A unidade pertence à esfera federal e é gerida pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes da Conservação e da Biodiversidade. O principal objetivo do Instituto é proteger a pesca artesanal da região. Um dos trabalhos da instituição é a fiscalização de embarcações recreativas como esta, que foi abordada na Ilha do Farol. A Polícia Federal sempre está presente nas ações. Depois de verificada a documentação pelos agentes, a embarcação foi liberada para retornar à costa. A reserva é fundamental para garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais e renováveis, tradicionalmente utilizados para a pesca artesanal, realizada pela população local. Falando em pesca, olha o tamanho da anchova pescada pelo trio de pescadores tradicionais. O nosso trabalho aqui consiste basicamente em ordenar as atividades de pesca que são realizadas dentro da unidade de conservação, principalmente aquelas permitidas, né? Os nossos beneficiários são várias modalidades de pesca que são feitas aqui, desde pequenas traineiras artesanais até o cerco de praia, os barcos de boca aberta e a pesca da lula. Então o nosso trabalho é garantir que todas essas modalidades, uma não entre e não interfira na atividade da outra. Além disso, a gente tem as modalidades de pesca que vêm de fora, né? Como aqui é um ambiente muito rico em biodiversidade, muitas embarcações de pesca industrial elas vêm de fora para poder fazer atividade aqui dentro da unidade. Estamos no período conhecido como Temporada das Baleias, momento em que os cetáceos cruzam o oceano em direção ao Nordeste brasileiro. E no caminho, passam por aqui. Isso atrai milhares de turistas aqui para a região. E daí, para controlar essa visitação e para não causar o molestamento à Rota das Baleias, a Resex lançou 3 protocolos operacionais de visitação. Um diz respeito à circulação de lanchas e jet skis aqui na área da Rota da Migração das Baleias, fica proibida durante esse período. A utilização de som pelas embarcações de turismo náutico e também a definição da rota do passeio náutico no Mar de Fora mais precisa, para que não configure que as pessoas estão perseguindo os grupos de baleia. Durante o período, ações de combate à irregularidade são realizadas. A Operação Jubarte ocorre nos limites da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo. Todos os crimes praticados em seu interior, por se tratar de uma unidade de conservação da União, atrai a competência da Justiça Federal e, de forma correlata, de sua Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal. O ICMBio firmou o contrato de concessão de direito real de uso da reserva, recaindo à concessionária a Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo a incumbência de preservar, proteger e assegurar o devido uso de toda a área reservada. Desde que o Brasil foi considerado livre de gripe aviária em granja comercial, diversos países já retiraram as restrições às importações da proteína brasileira. Depois do reconhecimento que o Brasil voltou a ser um país livre de gripe aviária em granja comercial, diversos países que estavam com restrições voltaram a importar carne de aves brasileira. Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã retiraram as restrições de exportação à carne de frango de todo o Brasil. Outros territórios, no entanto, continuam com a compra limitada. Albânia, Argentina, Canadá, Chile, China, Filipinas, Índia, Macedônia do Norte, Malásia, Mauritânia, Paquistão, Peru, Timor-Leste, União Europeia e Uruguai mantêm a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Armênia, Bahrein, Bielorrússia, Cazaquistão, Coreia do Sul, Cuba, Kuwait, México, Namíbia, Omã, Quirguistão, Reino Unido, Rússia, Tajiquistão, Turquia e Ucrânia mantêm a suspensão restrita ao estado do Rio Grande do Sul. Catar, Emirados Árabes Unidos e Jordânia têm a suspensão limitada ao município de Montenegro, onde o foco foi identificado em granja comercial. O Japão mantém a suspensão aos municípios de Montenegro, Campinápolis e Santo Antônio da Barra, onde foram identificados casos recentes em aves domésticas. A expectativa é que nas próximas semanas esses países voltem aos poucos a comprar carne de frango do Brasil.
Os preços do café vêm caindo desde janeiro, mas nos últimos 12 meses o valor ainda está em alta. Mesmo assim, as exportações bateram recorde. Há quem diga que fazer um bom café não tem segredo. Mas será mesmo? A Silmara e o Edenilson são pequenos produtores no interior de Minas Gerais. Por aqui o café é realmente especial. Pureza, aroma, sabor. Qualidade no paladar que começa ainda no pé. Os grãos de cafés especiais são selecionados com muito critério, sem defeitos ou impurezas. A maturação dos frutos também merece atenção. Estar no ponto exato na hora da colheita pode elevar as propriedades da bebida. O cultivo em áreas mais altas também agrega valor. A quase 1.300 metros de altitude em relação ao nível do mar, não é nada fácil plantar café, o café de montanha. Por aqui, os produtores criam estratégias para conseguir proteger as plantas e criam barreiras como aquela ali, que são de bananeiras, para que o vento não chegue e não destrua as folhas. Uma outra estratégia é essa aqui na terra. Eles constroem escadas para ficar um pouco mais fácil na hora da colheita. A gente viu que no nosso cuidado, ali no trabalho que a gente fazia, acrescentando alguns detalhes no manejo e até mesmo aqui na lavoura, a gente conseguia produzir. Minas Gerais é o estado que mais produz café no país. Na cidade de Guaxupé, sul mineiro, fica a sede da maior cooperativa de café do mundo. Os lotes de mais de 20 mil cooperados chegam por aqui em caminhões e são estocados em armazéns como este. Os grãos crus são depositados em sacos gigantes e etiquetados. Uma parte, então, é reservada para passar por testes. Os especialistas avaliam qualidade, tamanho e sabor nas amostras. O café passa pela classificação manual dos grãos, checagem de umidade e pesagem de impurezas. Depois vem a torra e a moagem para o teste final, o sensorial, a degustação que é feita em duplas. É muito rápido, é questão de você fazer a absorção do café, né? Dar essa puxada, faz esse barulhinho e a resposta já vai para o cérebro. Depois da classificação, as amostras ficam aqui, neste arquivo. Elas ficam armazenadas como se fossem documentos. Esse código de barras funciona como um RG do café, onde estão todas as informações do lote do produtor. Caso o produtor tenha alguma dúvida no resultado da sua classificação, a gente vai até essa via arquivada, vamos abrir ela num papel preto e vamos esclarecer para ele, tirando as dúvidas, porque o café dele teve aquele devido resultado final. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, responsável por 1/3 da produção mundial. É também o líder em exportação. Se a gente olhar em blocos econômicos, em continentes, a Europa é o que a gente mais expede café. Depois a América do Norte e agora está despontando bastante também a Ásia. Se olhar país individualmente, os Estados Unidos é o principal destino do nosso café, depois a Alemanha. Em 2024, as exportações bateram um recorde com quase 50 milhões e 500 mil sacas. Cada saca tem 60 quilos. Neste ano, o ritmo segue parecido. A diferença é que o preço disparou e ficou quase 70% mais alto com o baixo estoque da bebida no mundo. A indústria começou a ter necessidade de um caixa muito alto para comprar o produto, porque o café subiu muito, e se comprar muito, manter aquele produto no armazém começou a custar muito caro. Então, os estoques, de uma forma geral, caíram muito, que é o que não acontecia no passado também. A gente sempre teve estoques que ajudavam a regular o preço. Apesar da alta dos preços, quem não abre mão da bebida reconhece a diferença entre custo e valor. O café é especial, a primeira coisa é amor naquilo que faz. Você já começa a ganhar o comprador pelo cheiro. A hora que você morre, o cheiro dele, já fala que cheiro. O tom amarelo chama a atenção nas lavouras do Triângulo Mineiro. É tempo de florada de girassol. E além de embelezar a paisagem, a cultura ainda tem uma importância econômica para a região.
Estamos em uma plantação de girassol híbrido, desenvolvido totalmente para a extração de óleo. Uma combinação de alta produtividade com um solo rico que acaba gerando um recurso que tem movimentado a agroindústria. A imensidão de girassóis ocupa uma propriedade rural em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro. Quem nos recebe é Roberto Tavares, produtor rural que apostou na planta como uma cultura estratégica. Contribui para o controle biológico, quebra o ciclo de pragas e ainda ajuda a recuperar a fertilidade do solo. O girassol, ele recicla os nutrientes da terra. O que é reciclar? Trazer isso para a superfície, que a raiz dele é muito profunda. Aí vai trazendo potássio para cima, fósforo, que é interessante para o produtor, né? Além dele deixar uma massa muito grande para incorporar na terra, né? Plantio direto, ele deixa uma palhada muito boa. Junto com a braquiária fica excelente. A assistência técnica vem deste agrônomo, que acompanha toda a produção. É uma cultura muito rápida, né? O girassol, dependendo do híbrido, ele é em torno de 150 dias, né? E essa lavoura aqui, ela deve estar em torno aí de 70 dias, 80 dias, entendeu? Então, rapidamente, aí ela vai completar a polinização e já vai entrar em senescência, né? Vai chegar no ponto de colheita. Esse produtor aqui, todo ano ele planta visando comercialização para óleo. O girassol vem ganhando espaço no campo graças à versatilidade, ao baixo custo com a produção e à boa adaptação com a safrinha, especialmente em regiões de clima mais seco. O produtor Roberto, por exemplo, costuma plantar milho e sorgo no verão e aposta no girassol para a segunda etapa de plantio. É uma opção que o produtor tem de plantar o girassol, que ele é resistente à seca e resistente à geada, inclusive, pequenas geadas. E é muito interessante, assim, hoje nós estamos com 50 dias sem chuva e a planta está aí, firme e forte. A flor é uma cultura rústica e resistente, com fácil adaptação a diferentes tipos de solo e clima. Boa alternativa, especialmente em regiões mais secas. Na plantação do Roberto, a expectativa para essa safra é de uma colheita positiva. Já chegou a colher até 40 sacos, mas uma produção média esse ano eu estou esperando de 25 a 28 sacas. Por quê? Porque faltou aquela chuva de maio, né, no meio das flores. No Brasil, mais de 63 mil hectares já são destinados ao cultivo comercial. Os principais produtores são de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Só no estado goiano, a estimativa para a safra 2024-25 é colher mais de 70 mil toneladas, cerca de 70% da produção nacional. As sementes geram óleo utilizado na culinária e na indústria de biocombustíveis. E o farelo vai direto para a nutrição animal. O Brasil, né, tem um mercado espetacular para a cultura do girassol, né? Só que ainda é um plantio bem acanhado em relação aos outros países. Os maiores produtores, né, que são Rússia, Ucrânia, Argentina, planta aí muito girassol. O girassol mostra que a agricultura pode ser eficiente, sustentável e bonita. Para quem vive da terra, esta paisagem não é só um retrato. É resultado de escolha certa e de um agro que não para de evoluir. Ah, é bonito. É bonito. Sempre quando os meninos perguntam o que você vai plantar na safrinha, vou plantar flores. É bonito. E assim a gente encerra essa edição do Agro Record News de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale.